Aleluias. Passe já convosco, amém? Aleluias. Você que estiver na sua casa, você que está aqui no culto, se coloque de pé, feche seus olhos. Vamos agradecer o Pai por mais um dia que Ele nos sustentou, que Ele nos guardou. Mais um dia que nós temos a oportunidade de engrandecer o nome dEle. Aleluia. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela saúde, Papai. Pai, nós te agradecemos até pela doença, Jesus, porque em tudo, Papai, o Teu nome é glorificado, Senhor. Pai, aonde os Seus filhos estiverem, Senhor, e assim como o Senhor já está neste lugar, Senhor, se faça presente lá, Jesus. Senhor, fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Senhor, nós chamamos, Pai, nós queremos chamar mais e mais, Senhor. Pai, nós somos falhos, mas, Pai, nada, Senhor, separa o Teu amor de nós. Fica à vontade, Jesus, faça o que o Senhor quiser nessa noite, Pai. Nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, Jesus, pelas nossas inconstâncias, Deus. Nós somos falhos, Senhor, mas, Pai, nós temos uma paixão, Senhor, que nasce a cada manhã, Jesus, que é de estar aos Teus pés, Senhor. Que nós venhamos fazer isso todos os dias, Papai. Que nós venhamos ser sinceros, Senhor, na Tua presença, Jesus. Tu és santo, Deus. Queremos Te conhecer, Jesus, e prosseguir em Te conhecer, Jesus. Queremos Te conhecer, Pai, e prosseguir em Te conhecer, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Milhares e milhares, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
queremos te conhecer, Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas, e o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, e eu sou tua casa. Nós somos o teu lar, Jesus. Fica à vontade. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E o meu coração te pertence, 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 e o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus.
e o meu coração te pertence, 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 e os meus desejos te pertencem, e a minha alma te pertence, e o meu coração te pertence, e tudo que eu tenho te pertence, e todos meus desejos te pertencem, e todos os meus planos te pertencem, e o meu coração te pertence, e tudo que eu tenho te pertence, por tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Aonde você estiver, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E declare para Ele que o seu coração pertence a Ele. Declare para o Yeshua que tudo que você tem pertence a Ele. Tudo que nós temos, Senhor. Tudo, Jesus, que nos rouba de Ti, Senhor. Tudo que nos tira, Senhor, do centro da Tua vontade, Senhor. Te entregamos, Jesus. Porque o Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro de tudo, Deus. O Senhor é o centro de tudo. E, Senhor, nós temos tudo isso como perda, Senhor, em Tua presença, Senhor. Porque nós queremos somente a Tua presença, Jesus. Nós queremos somente a Tua presença. Porque a Tua presença vale mais, Senhor. A Tua presença vale mais, Jesus, do que a fama, Jesus, do que o dinheiro, Senhor, do que os prazeres, Jesus, do que os vícios, Papai, do que os nossos planos, Senhor. Sim, Jesus, a Tua presença vale mais, Senhor, porque é tudo que precisamos, Senhor. É tudo que nós necessitamos, Senhor, porque é o suficiente, Deus. A Tua presença vale mais, Senhor. A Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, Tua presença vale mais,
tua presença vale mais do que a fama, que os prazeres, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais, que o dinheiro. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, depois que eu olhei pra ti. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama. E que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo é sobre você, eu também vou subir. E que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo é sobre você. E que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada. Tudo é sobre você, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama. Independente das circunstâncias, me ensina a ter prazer na tua vontade, independente da minha, independente das circunstâncias. Me ensina a ter prazer na tua vontade, independente da minha. E que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
mas a fechada é você. Tudo é sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. Onde você estiver, aplauda o nome dele, amém? Somente ele é digno da nossa adoração. Somente ele é digno das nossas palmas, de tudo que temos. Tu és santo, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar. A presença do Senhor é gloriosa. Podemos sentir o Senhor agindo, o Senhor movendo. Você que está na sua casa, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus nessa noite possa te tocar com a presença gloriosa. Que a palavra de Deus possa vir de encontro ao teu coração nessa noite. Que o Senhor Jesus possa impactar o seu espírito, que haja um fortalecimento de Deus na sua vida nessa noite. Eu creio que é uma noite singular, onde o Senhor Jesus está tocando vidas, onde o Senhor Jesus está tocando cada coração nessa noite. Eu tenho convicção, meu irmão, que o Espírito Santo ele está agindo, ele está operando em nossas vidas. Ele está operando em cada lar, em cada família. E eu creio, meus irmãos, que Deus irá fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje. Mais um culto para a glória de Jesus. Nós temos buscado ao Senhor, nós temos nos derramado diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua igreja, Deus está trabalhando no seu povo. E aquele que abre o seu coração para Deus fazer, aquele que abre a sua vida para Deus fazer, esse viverá o bem do Senhor. O salmista Davi, ele diz, eu amo muito os salmos de Davi, porque Davi, ele foi um homem fora da curva, ele foi um homem singular na sua adoração, na sua retidão com Deus. Davi era um cara sincero, Davi era um cara autêntico, sabe? E eu acredito que era isso que movia o coração de Deus. Uma das características de Davi que movia o coração de Deus era a autenticidade de Davi. Davi era verdadeiro, Davi era sincero diante do Senhor. E um dos salmos de Davi, ele vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado. E o mesmo Davi também vai dizer que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele também vai dizer que Deus, ele ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade no oculto. Então, quando nós somos sinceros com o Senhor, quando nós somos autênticos diante do Senhor, nós agradamos ao Senhor. E nós vemos que tantas pessoas, elas querem andar com uma capa, né, com uma máscara. Nós vamos hoje aí, todo mundo tem que usar máscara. E isso é uma realidade de muitos crentes. Isso é a realidade de muitas pessoas que tem não só uma máscara agora, mas tem várias máscaras sociais. Ela tem uma máscara para o casamento, ela tem uma máscara para a faculdade, ela tem uma máscara para a família, ela tem uma máscara na igreja, ela tem várias máscaras. Mas, irmão, diante do Senhor não tem como a gente se esconder, né? O mesmo Davi vai dizer também no Salmos 139, ele diz: Senhor, tu sondas e me conheces. Ainda que haja em mim uma palavra, ainda que haja em mim algo, o Senhor já conhece. O Senhor conhece o meu íntimo, o Senhor conhece o meu interior. Se eu for para os mais altos céus, o Senhor estará. Se eu for para as maiores profundezas do abismo, ali o Senhor estará. Deus está em todo lugar, então não tem como a gente fugir do Senhor. Não tem como a gente se esconder do Senhor. E sabe, e muitas pessoas não vivem a vontade de Deus, não vivem aquilo que Deus tem para elas, porque elas pensam que enganam o Senhor. Mas nós temos que ser autênticos, nós temos que aprender com Davi. Muitas pessoas focam apenas no pecado de Davi, né? Davi sim pecou como todo homem. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas se você for ver a trajetória de Davi, quantos pecados Davi cometeu e quantos salmos Davi escreveu. Então algumas pessoas às vezes pegam o pecado de Davi para querer justificar o seu próprio pecado. Ah, mas Davi pecou.
Queridos, quer se comparar com Davi? Se você quiser se comparar com Davi, você tem que ter no mínimo os frutos de Davi para se comparar com ele. Então não queira pegar Davi para justificar os seus pecados. Seja você. Você tem que ser autêntico. O Senhor conhece você. O Senhor conhece o seu coração. E o que movia o coração de Deus em favor de Davi era essa autenticidade, essa sinceridade. Davi reconhecia a sua humanidade. Davi reconhecia. Em um dos salmos de Davi também ele diz que o homem é como a erva do campo. Ela cresce, ela floresce, ela murcha e ela morre. E Davi também vai dizer que nós somos como pó. A nossa vida é como um pó. Então Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó e que nós dependemos dele, dependemos da graça dele. Então o que nós precisamos? Precisamos de sinceridade. Precisamos ser autênticos, cristãos autênticos, sem máscaras. Precisamos ser quem nós somos. Precisamos ser verdadeiros. Não importa as suas falhas, não importa as suas fraquezas. Todos nós temos falhas, todos nós temos fraqueza. Mas sabe, irmão, Paulo, quando ele escreve a carta dele aos, se eu não me engano, não sei se é romano, aos Coríntios, ele diz: eu fui ter com vós em fraqueza e temor. 2 Coríntios ele vai dizer: eu fui ter com vocês em fraqueza e em temor. Paulo não escondia quem ele era. Paulo era um homem de temperamento forte. Paulo era um homem de uma língua muito pesada, muito afiada. Mas era um homem que estava sendo tratado por Deus. Era um homem que estava no processo de Deus. Então Deus conhece você, Deus conhece a sua estrutura. Porque afinal de contas o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos chegar nesse lugar diante do Senhor e sermos verdadeiros, sermos sinceros diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua bondade. O salmista Davi também diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então Deus é um refúgio, Deus é uma torre forte, Deus é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá força, é aquele pai que corrige, mas que ama o filho, é o pai que açoita, mas ama o filho. Deus está sempre contando com você. Deus está sempre contando com você. Eu quero dizer para você: Deus conta com você. Você acha que Deus te amou porque você fez alguma coisa para Ele? O amor de Deus não resume naquilo que nós fazemos por Ele, porque nós não podemos fazer nada para Ele. Nós não podemos fazer nada por Ele para justificar tanto amor. Então Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 8 que Deus nos amou ainda nós sendo pecadores, ainda nós sendo formados em pecado, ainda que antes de você reconhecer Jesus, antes de você se tornar um crente, antes de você se tornar um cristão, Deus já te amava, Deus já tinha te amado. Então não é por aquilo que você faz, mas é pela relevância que você tem, é pela importância que você tem. E aí hoje nós vemos tantas pessoas no ativismo religioso, querendo fazer, mas está deixando de se tornar. Porque elas acham que tudo aquilo que ela faz vai comprar o amor de Deus, vai comprar a graça de Deus. Não, querido, Deus não está esperando o que você faz, Deus está de olho em quem você está se tornando. E é isso que é importante para Deus, é quem você está se tornando. Porque quem você está se tornando vai refletir naquilo que você faz. E aí quando você fazer alguma coisa para Deus, não vai ser por barganha, vai ser por amor, porque faz parte de você, faz parte da sua natureza, faz parte da sua transformação. Então, ou seja, você está se tornando aquilo que Deus espera que você se torne. Então você está no processo, você está sendo moldado por Deus, você está sendo transformado por Deus. Aquilo que Paulo diz em Coríntios,
Ele diz que nós somos transformados por Deus de glória em glória, segundo a imagem do seu Filho, pelo Espírito. Então nós estamos sendo transformados por Deus, nós estamos num processo do Senhor. E nesse processo do Senhor, a cada dia que nós somos transformados, a cada dia que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, isso vai refletir nas nossas obras, isso vai refletir nas nossas atitudes, isso vai refletir no nosso dia a dia. Então quando nós começamos a fazer algo, não é por aquilo que nós queremos de Deus, mas é por aquilo que Deus construiu em nós, é aquilo que Deus tem construído em mim e em você. Então aquilo que fazemos para Deus é porque Deus construiu, é porque Deus está fazendo. Então porque Deus está fazendo, você está me entendendo? Porque Deus está fazendo em mim, então hoje eu faço, porque Deus está fazendo primeiro em mim. Não queira fazer algo para Deus sem antes Deus fazer algo em você. Porque não tem como você e eu fazermos algo para Deus sem antes dele fazer algo em nós. Não tem como, cara. Não tem como. Então eu quero dizer hoje, eu quero desafiar a igreja do Senhor a buscar uma vida intensa no Espírito. Eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre fé nesses dias. Tenho falado sobre perseverança. Domingo passado falamos um pouco sobre perseverança. E tudo isso está relacionado com a vida no Espírito. E tudo isso está relacionado com uma vida desenvolvida no Espírito Santo. Porque às vezes nós entendemos que o Espírito Santo é apenas para me trazer um poder, uma experiência sobrenatural. O Espírito Santo não é uma força, meu querido. O Espírito Santo é Deus em você. O Espírito Santo é Deus agindo em você. É Deus em você, é Deus trabalhando em você, é Deus trabalhando no seu homem interior. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: se o seu homem interior está sendo transformado pelo Espírito de Deus, se o seu homem interior está sendo tratado pelo Espírito de Deus, ainda que o seu homem exterior se corrompa, ainda que o seu homem exterior fracasse, contudo o seu homem interior se renova dia após dia, porque ele está conectado com o Espírito de Deus. O seu homem interior está sendo tratado pelo Espírito de Deus. O seu homem interior está sendo moldado por Deus. O seu homem interior está sendo trabalhado por Jesus a cada dia. Então isso vai refletir no seu homem exterior. Então antes de você se vestir de uma roupa de santidade, antes de você vestir uma roupa exterior, você precisa ser tocado no interior. Porque se eu sou tocado no meu interior, não importa se eu uso roupa de crente ou se eu não uso, não importa se eu tenho tatuagem ou se eu não tenho, sabe, nós não vamos mais parar com isso. Nós vamos parar: mas usa brinco, mas tem tatuagem, mas isso é pecado. Mas falar mal da pessoa também é pecado, irmão. Fofoca também é pecado. Macumba gospel também é pecado. Ser feiticeiro na igreja também é pecado. Cuidar da vida dos outros também é pecado, sabia? Então pare de julgar o exterior do irmão. Busque o seu interior, busque Deus, deixa Deus trabalhar no seu interior, deixa Deus trabalhar em você, porque eu tenho certeza, quando nós passarmos a olhar para dentro de nós, nós vamos ver o quanto nós precisamos ser transformados por Jesus. E o Evangelho, irmão, o Evangelho ele traz uma consciência de necessidade de santidade. O Evangelho ele te traz uma consciência, ele te traz uma necessidade de se tornar santo como o Senhor. Porque, irmão, não tem como você não ser constrangido pelo Evangelho. O Evangelho te constrange. Quando você começa a estudar o Evangelho, quando o Evangelho ele é descortinado para você, você fica constrangido. Porque você vê um Deus tão santo, tão puro, tão digno, tão amoroso, tão perfeito, se fazendo um homem, se fazendo carne, para te resgatar, cara. Você consegue entender isso? Deus se fez homem para habitar com você. Deus não se contentou em estar no trono. Deus não se contentou em estar lá no céu, sentado no trono, vendo você lá de cima. Deus não se contentou. Ele teve que se fazer carne. Ele se encarnou em um homem chamado Jesus. Ele habitou entre nós, cheio de graça e poder.
podemos ver a sua glória. Os discípulos vai dizer, o apóstolo Paulo, e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Jesus, nós vimos Deus na terra. Então, hoje eu quero te encorajar, a desenvolver uma vida no Espírito. Romanos capítulo 8, aleluia. Romanos capítulo 8, oh glória, santo é o nome do Senhor. Eita Deus, fala Pai, precisamos ouvir, sim, nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Diante de tantas vozes sendo ouvidas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Eu amo Romanos capítulo 8. Na verdade eu amo todo o livro de Romanos, porque Romanos foi um dos livros que converteu John Wesley, que converteu Lutero, Martim Lutero, por exemplo, ele leu Romanos 1, 12. John Wesley, João Calvino, esses homens foram convertidos lendo Romanos. Romanos mudou a vida de muitas pessoas. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou a seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vocês, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pai, eu quero te louvar mais uma vez, eu quero te agradecer mais uma vez. Quero te pedir espírito de sabedoria e de revelação. Abre os nossos olhos nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor que excede todo o entendimento. Pai Santo, nós te pedimos nessa noite que caiam-se as escamas dos nossos olhos, que todos os comichões dos nossos ouvidos sejam arrancados, e que possamos dar uma resposta prática ao Evangelho que ouvimos. Porque assim como Paulo disse, assim eu faço de Paulo as minhas orações e declarações. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então, Pai, nós não envergonhamos do Evangelho. Nós estamos fechados, nós estamos comprometidos com o Evangelho verdadeiro, simples e puro. O Evangelho que transforma, o Evangelho que confronta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz vida. Pai, nós não queremos falar nada de nós mesmos. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós não estamos aqui para agradar pessoas. Estamos aqui para falar o Evangelho diante de pessoas, diante de seres humanos que precisam ser transformados pelo Teu Espírito. Há uma necessidade real em nosso interior. Há uma necessidade urgente de transformação, de renovação, de verdadeiramente nos derramarmos diante de Você. Nós te pedimos, Senhor, libera o Teu Espírito mais uma vez neste lugar. Cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, que está nos assistindo, possa ser tocado por essa palavra, possa ser tocado pela unção do Teu Espírito, a fim de que possamos dar uma resposta a Ti, Senhor, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estava dizendo, a necessidade de nós buscarmos essa vida no Espírito. Porque se nós não entendemos que a vida com Deus, ela precisa ser desenvolvida, nós vamos ficar titubeando. Vai passar ano e ano e ano e você não vai entender, você não vai viver a vontade de Deus, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, o primeiro paradigma que tem que ser quebrado, que tem que ser destruído, a primeira fortaleza que tem que ser destruída da mente da igreja, é que vida com Deus é desenvolvimento. É desenvolvimento. Vida com Deus não é McDonald's, vida com Deus não é rápido, é um processo. Vida com Deus não é algo rápido, irmão. Você já não aceita Jesus hoje e amanhã você já é uma nova criatura, não. É um processo. Jesus vai trabalhando no seu caráter dia a dia. E aí, nós entendemos assim, pastor, tá bom, eu sei que é um processo. Tá, você sabe que é um processo, mas você não aceita o processo. Você sabe que a vida com Deus é um processo, mas você não aceita o processo. E qual é o processo? Deus vai trazer prova para você. A partir do momento, porque não tem como você ser aperfeiçoado se você não tiver enfrentamento. Não tem como você ser aperfeiçoado se você não for provado. Então Deus vai te provar naquilo que Ele está trabalhando em você. Naquilo que Deus está fazendo em você, você será provado. Você será testado. E aí, se Deus vê que você ainda não está preparado, Deus trabalha mais um pouco, Deus te prova de novo. E Deus vai te provando até você chegar no nível que Ele quer. Então, o processo com Deus, irmãos, é uma vida diária, é um desenvolvimento, assim como é as Escrituras. O que é as Escrituras? É uma revelação progressiva. Se você for ver as Escrituras, a Bíblia é uma revelação progressiva. Ou seja, um Deus que começa no princípio das coisas, fazendo tudo, e ali Ele faz um homem, uma mulher, coloca no jardim, e aí você vai ver no final das Escrituras, Deus com o homem, e agora não era mais um casal, agora se tornou um povo, e não era mais um jardim, se tornou uma cidade. Então algo foi progressivo, é uma revelação progressiva. Então as Escrituras é uma revelação progressiva de Deus, é Deus se revelando para nós de uma forma peculiar. Então, se você for ver nas Escrituras, você vai ver vários nomes de Deus. Você vai ver Deus Yahvé, você vai ver Deus Chamar, você vai ver Elohim, Elion, você vai ver vários simbolismos, você vai ver vários significados do nome de Deus. Porque Deus vai se revelando progressivamente às pessoas até chegar o seu Filho. Porque quando Jesus vem, Deus se revela de forma plena. Então, antes de Jesus, Deus não era revelado de forma plena. Moisés, os profetas tiveram apenas uma revelação parcial de Deus. Eles tiveram uma concepção parcial de quem Deus era. Mas em Jesus Cristo nós temos a revelação total de quem Deus é. Então em Jesus Deus se torna pleno. Em Jesus a revelação é plena. É por isso que Paulo vai dizer que a plenitude de Deus estava em Cristo. E a plenitude de Cristo está na igreja. Porque há um casamento.
a uma aliança entre Deus, o seu Filho, e a igreja que se tornou o povo de Deus. O povo de Deus, os hebreus que foram escolhidos lá desde o começo da terra. A terra foi formada ali, depois que Adão saiu do jardim. E aí então Deus preserva a descendência de Sete. E então a descendência de Sete vem sendo preservada ao longo da história. E da descendência de Sete, Deus levanta Abraão, Isaac e Jacó. E Deus então estabelece esse povo como os hebreus, como os judeus, como o povo de Deus. E agora em Cristo Jesus esse povo se torna um só homem, se torna a igreja, de forma plena em Cristo Jesus. Então, pastor, mas como que eu entendo isso? Você não consegue entender se você não tiver uma vida no Espírito, cara. Se você não tiver uma intimidade com o Espírito de Deus. Se você não tem intimidade com a Bíblia, se você não tem intimidade com aquilo que Deus diz, você nunca vai entender as Escrituras. Se você é apenas um ouvinte de culto, se você é apenas um ouvinte de YouTube, você nunca vai entender a revelação progressiva de Deus. Se você não buscar uma intimidade pessoal, se você não buscar uma revelação pessoal da pessoa de Cristo Jesus, você não vai saber quem Deus é, e você vai andar de forma irrelevante diante de Deus. Então é necessário o conhecimento, e o conhecimento só se dá através da vida no Espírito. Porque o mesmo Paulo vai dizer em Coríntios, ele vai dizer que os homens sabem as coisas do homem. Então o homem, ele entende as coisas do homem. O homem natural entende as coisas naturais. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, ele consegue compreender as coisas do Espírito, porque ele deixou de ser carnal e se tornou um homem espiritual. E aqui é que está a sacada. Porque você tem que se tornar uma pessoa espiritual? Porque você precisa se tornar um ser humano completo, perfeito, santo. E você só vai conseguir chegar nesse lugar através de uma espiritualidade profunda, sólida e intensa com Jesus. Você entende isso? Então, Deus não quer que você anule a sua humanidade. Deus quer que você mate a sua carnalidade. Ai, Jesus. Diga-se comigo, você que está na sua casa. Deus não quer que eu anule a minha humanidade. Deus quer que eu mate a minha carnalidade. Porque pensa comigo, pensa numa crosta. Pensa numa crosta. Vamos pegar aqui, por exemplo, um copo. Você pega um copo ali, e o copo ele é transparente. E aí, o copo, quando ele está limpo, tudo que você colocar dentro do copo, você consegue enxergar. Certo? Porque ele está limpo, ele está cristalino, ele está na sua forma original. Mas se esse copo ele for ficando sujo e for gerando uma crosta nele, tudo que você colocar nele, você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque ele deixou de ser natural, ele deixou de ser, ele deixou a sua forma original, e aí ele foi contaminado, ele foi sujo. Então é a mesma coisa a sua vida com Deus. É a mesma coisa a sua vida humana. Na nossa vida humana, no nosso homem de ser, no nosso homem, foi criada uma crosta. Foi criada uma barreira. Pensa, você foi revestido de uma crosta imunda. Que a Bíblia chama isso de pecado. E aí dentro dessa crosta, há um homem, há uma mulher santa, irrepreensiva, pura. E aí, na medida que o Espírito Santo, ele vai limpando essa crosta, é crosta que fala, né? Ele vai limpando essa crosta, o brilho original que você tem vai começando a aparecer, que é a sua humanidade, como Deus te fez. Deus te fez perfeito. Pensa, Adão não tinha nenhum pecado, irmão. Adão era puro. Houve só 3
pura na terra? Jesus, Adão e Eva. 3 pessoas que não experimentaram o pecado. Adão e Eva, eles foram criados, irmão, puro, limpos. Eles não tinham nenhuma contaminação, não tinha nada, zerado, brilhando, zerinho em folha. É uma coisa tirar um carro lá, 0 quilômetro, um cheirinho de novo, 0. Mas aí conforme o pecado entrou, aí então eles começaram a perder esse brilho, perder essa santidade, perder essa perfeição. E é por isso que Jesus, ele veio em corpo humano. Porque Jesus veio em corpo humano para resgatar a sua humanidade. Ele veio mostrar para mim e para você. Você está aqui? Ele veio mostrar para mim e para você o que é uma pessoa perfeita e irrepreensível diante de Deus. O que é ser um ser humano como Deus quer. Então Deus não quer anular a sua humanidade. Deus quer matar a sua carnalidade. Deus quer matar a sua carnalidade, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. O que faz separação entre o homem e Deus? É o pecado. O pecado separa você de Deus. O pecado ele traz inimizade entre você e Deus. Então Jesus ele veio quebrar o pecado, ele veio limpar você. De modo que Paulo ele enxerga esses homens, essas mulheres de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, ele vai dizer que Deus nos fez para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então Paulo não está vendo o passado, Paulo está vendo o futuro. Abra em Efésios capítulo, rapidinho. Em Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, versículo 4. Efésios 1, 4. Vai dizer assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então Paulo está dizendo: Deus te tirou da onde você saiu para que você fosse santo, irrepreensível diante dele. Então, irmão, pare de dar ouvido ao diabo e à sua carne, dizendo que não tem como ser santo. Ah, pastor, não tem como ser santo, não tem como ser perfeito. Quando você abraça essa mentalidade, essa ideologia, você está negando as Escrituras. Você está contrariando aquilo que a própria Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então, se a Bíblia diz que você pode ser santo, que você pode ser perfeito, a Bíblia não está dizendo que isso vai acontecer com a sua força, com o seu braço, mas isso vai ser possível através de uma vida no Espírito de Deus. Isso é possível porque Paulo vai dizer de novo lá, voltando para Romanos, ele vai dizer o que era impossível. Era impossível, versículo 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, então era impossível você ser santo pela lei, porque a lei de Moisés não poderia te santificar. A lei de Moisés não poderia santificar ninguém, porque ninguém é digno, ninguém observou a lei como ela é, ninguém cumpriu a lei a não ser Cristo. Então era impossível o homem se tornar santo mediante a lei de Moisés. É por isso que Jesus veio e cumpriu a lei nele mesmo. Cumpriu a lei, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu a lei nele mesmo. E aí ele se tornou alguém com autoridade de santificar. E aí ele fala para os apóstolos: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito da verdade não virá. E o Espírito Santo, ele vai te guiar em toda a verdade de Deus. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é impossível. É impossível ser santo mediante a lei. Eu só consigo chegar nesse lugar que Deus quer se for pelo Espírito. E aí Paulo vai dizer no versículo 6:
Você está comigo? Ele vai dizer no versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Você quer saber se o Espírito está ativo na sua vida? Se o Espírito de Deus está ativo na sua vida, começa a ver para que você está inclinando mais. Para de olhar, vamos parar de olhar um pouco para o telhado do vizinho. Começa a observar a sua vida e ver para que lado você está inclinando mais. Se você está inclinando mais para as coisas da carne, isso quer dizer que o Espírito de Deus talvez está bem apagado na sua vida, e talvez você nem tenha ele. Porque Paulo vai dizer, lá no versículo de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele deixa bem claro que aquele que anda na carne, ele inclina para as coisas da carne, mas aquele que está cheio do Espírito, ele inclina para as coisas do Espírito. Então, irmão, você não é cheio do Espírito para falar em línguas. Você não é cheio do Espírito para rodopiar. Você não é cheio do Espírito para profetizar. Você é cheio do Espírito para ser transformado. E eu não estou dizendo que você não tem que rodopiar. Eu não estou dizendo que você não tem que falar em língua e profetizar. Eu amo isso, também faço. Mas não basta só isso. Você entende? A questão é que as pessoas focaram muito nos dons e esqueceram o ser. E eu vou dizer, lá em Romanos, diz assim, que os dons e a vocação de Deus é irrevogáveis. Então a Bíblia vai dizer que os dons e a vocação de Deus é irrevogável. E isso abre para mim uma reflexão de que eu posso adulterar e estar pregando para as pessoas e as pessoas se converter. Você pode praticar o pecado, viver no pecado e subir no altar e curar pessoas. Deus usa. Agora, Deus usar não quer dizer que Ele está te aprovando, sabe? Então, ser usado não é ser aprovado. Porque Deus pode usar alguém mesmo reprovando. Porque Deus usou Balaão, Deus usou Satanás, Deus usou um monte de coisa. Então, as pessoas acham, não, mas olha lá o servo de Deus, o profeta, pastor. O profeta revela até o CPF, revela até o RG. Mas daí você vai ver a vida do camarada, já está no 3º, 4º casamento. E Deus está usando. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando. Ser usado não significa ser aprovado. Então nós precisamos entender algo. Os dons e a vocação é irrevogável. Então, ou seja, se Deus te deu, Deus não revoga. Deus não tira de você o dom. Porém, esse dom será uma forma de você ser julgado. Porque Jesus disse que quando Ele voltar, muitos dirão, eu profetizei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome. É crente, ele não está falando de ímpio não. Ele está falando de crente, de pastores, de apóstolos, de bispos, de pessoas que frequentavam a igreja. E pessoas vão dizer para ele, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermos no teu nome. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, eu nunca te conheci. Mas Jesus, eu não fui aprovado? Não. Então, irmão, o buraco é muito mais embaixo. E aí quando eu começo a comer o Evangelho, eu começo a comer a palavra, e o Espírito de Deus, Ele começa a me convencer do pecado. Ele mesmo começa a mexer em você. Ele fala, olha filho, não faça isso, não faça aquilo. E aí você não abandona as práticas porque o pastor disse. Você abandona as práticas porque o Espírito de Deus disse. Você entende? Então a pessoa não larga o cigarro, ou ele não larga a droga, ou ele não larga a prostituição porque o pastor falou, mas porque o Espírito está tão forte nele, o Espírito Santo está tão profundo na vida dele, que o próprio Espírito vai dizendo, para filho com isso.
Ele vai abandonando, ele vai deixando naturalmente, é natural, é espontâneo, não é nada forçado, não é algo radical, é espontâneo, sabe? A pessoa, ela deixa, ela abandona, porque ela vai se sentindo indigna, e é uma parada louca, né? Parece que quanto mais cheio de Deus você vai ficando, mais indigno você vai se tornando. Porque era para ser diferente, mas meu Deus, eu não estou cheio de Deus, eu não tenho que me sentir mais digno. Não, é o contrário. Quanto mais cheio de Deus você vai se tornando, mais indigno você vai se achando diante do Senhor. Porque diante da santidade de Deus, você vai vendo o quão imperfeito você é, o quão falho você é, diante da grandeza de Deus, diante da perfeição, da pureza do Altíssimo. Então você se sente pequeno, você se sente indigno, você se sente pequenininho, irrelevante diante do Senhor. E a cada dia que você vai se diminuindo, o Senhor vai dizendo: é isso que eu quero, filho, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. João Batista, um cara que ficou dos 12 anos de idade, ele ficou 18 meses em jejum, um cara radical na vida com Deus. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista poderia dizer: não, eu sou o cara, eu sou aquele que batismo, eu sou o novo profeta do século, eu sou o novo profeta dessa geração, porque Deus ficou 450 anos sem falar na terra, e agora ele vem por intermédio de João Batista. Então ele poderia se sentir o cara, ele poderia se sentir o tal, mas esse cara ele não toma para si a glória que não é dele. Ele não toma para si a glória de Deus. Ele não quer promover o seu ministério nas costas de Deus. Eita Jesus. Mas ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. E aí Jesus vem até ele, e Jesus diz assim: João, eu preciso cumprir as escrituras, me batiza. Aí João Batista jogou: não, Senhor, eu não sou digno de te batizar, tu és o Filho de Deus. Jesus disse: João, faça, porque é necessário que se cumpra toda a verdade, é necessário que se cumpra a palavra do meu Pai. E João tem a honra de batizar o Cristo de Deus. E aí quando Jesus é batizado, João vê o Espírito de Deus descendo sobre Jesus, e a voz dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, irmão, nós precisamos entender, se nós queremos de fato viver o Evangelho, nós precisamos começar pela humildade. Precisamos ser humildes diante do Senhor. Deus rejeita os soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça àquele que reconhece, aquele que é sincero. Eu comecei minha mensagem dizendo sobre Davi, sobre a autenticidade de Davi, sobre a sinceridade de Davi, que moveu o coração de Deus, que converteu o coração de Deus em relação a Davi, cara. Porque se você não vai ver chaveiro de Adão, você não vai ver pôster de Adão, você não vai ver camiseta de Adão, você não vai ver. A única coisa que você vai ver de Adão é que Adão foi um cara irresponsável, vitimista, que ferrou a humanidade. Você vê, nem em Hebreus 11, que é o livro dos heróis da fé, Adão está. Abel está no livro dos heróis da fé, mas Adão não está. Por quê? Porque foi um vitimista irresponsável. E aí o que acontece? Até perdi o que eu estava falando. Minha linha de raciocínio. Tá. Aí Davi, lembrei. Então você não vai ver camiseta de Adão, você não vai ver, mas de Davi você vê.
Você vê chaveiro de Davi, você vai ver estrela de Davi, você vai ver tabernáculo de Davi, você vai ver trono de Davi, você vai ver geração de Davi, você vai ver raiz de Davi, você vai ver estrela de Davi. Tudo de Davi. Tudo nos céus e na terra configurado a Davi. Filho de Davi. Por quê? Porque Davi foi um cara autêntico, um cara verdadeiro, um cara sincero. Errou, mas aí na hora que chegou o profeta, ele logo reconheceu, se despiu, caiu em terra e disse: Deus, fui eu errei, eu pequei, eu falhei, eu sou um miserável. E aí Deus falou: achei um homem segundo o meu coração. Cara, isso é tremendo. E aí você vai ver um rei suplicando em Salmo 51. Um rei suplicando o favor de Deus. Um rei ungido pelo Senhor. Ele poderia ser muito soberbo, igual Saul foi. Ele poderia ser soberbo e dizer: não, eu já pedi perdão para Deus, eu já estou tudo certo com Deus, agora eu vou tocar a vida. Não, esse cara, ele se arrepende. Não sei se você já leu o Salmo 51, mas olha só, Davi, ele diz assim: Senhor, uma coisa eu te peço, não retire de mim o teu espírito, e nem me afastes da sua presença, porque eu sei que quem me trouxe aqui, eu sei que se eu sou alguma coisa é porque o teu Espírito está em mim, é o Senhor que me trouxe, é o Senhor, e eu sei que sem o Senhor eu não sou nada. Então aí você vai ver tudo configurado, tudo apontando para Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi humano, um homem que praticou justiça, foi justo diante do Senhor, foi reto diante do Senhor. Irmão, o que é retidão para você? O que é ser reto para você? Né? Porque muitas vezes nós temos uma concepção de retidão, de santidade, talvez diferente de Deus. E aí Deus pegou até Pedro. Olha só, havia um homem ali em Cesareia chamado Cornélio. E Cornélio era um homem íntegro, de bom caráter, um homem que respeitava as leis, um homem crente. Mas ele ainda ele não era convertido. Ele não tinha ainda recebido Jesus, ele não tinha sido batizado nas águas. E aí então o Senhor chama Pedro. Pedro, que era um apóstolo, mas no começo do seu ministério, era um homem que achava que o cristianismo, o evangelho estava misturado com o judaísmo. Então ele cria em Jesus Cristo, ele sabia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele pregava o evangelho, mas querendo incutir no evangelho a lei de Moisés. Então era necessário se circuncidar para que então você recebesse a graça de Deus. Então o que Deus faz? Deus aparece para Pedro e diz: Pedro, vem aqui, Pedro. E Deus dá uma visão para Pedro. Todos os animais que eram impuros, que a lei de Moisés dizia que não era para comer, todos os animais descendo num lençol grande. E aí os animais descendo nesse lençol. E aí Deus fala para Pedro: Pedro, pega esses animais e coma. E aí aí Pedro fala para Deus: mas Deus, eu não posso comer esses animais porque a lei de Moisés diz que é impuro. Então aí Deus falou para Moisés: Moisés, quem é você para dizer que é impuro aquilo que eu santifiquei? Então não é você que determina o padrão de santidade. É por isso que não cola. Doutrina humana não cola. Nenhum lugar dá certo. Hoje nós vemos o desastre mundial das doutrinas incutidas nas religiões. Porque antigamente foi se proibindo tudo, e aí quando o povo teve um espaço de liberdade, meteram o pé na jaca. Aí hoje você vê um monte de crente desviado. Irmão, nada que é imposto vem dos céus. O reino não é imposição, o reino é decisão. Eu decido.
Josué diz: eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aonde há imposição, não há vida. Porque se eu impor algo para você, você vai, por trás de mim você vai fazer. Porque todo ser humano tem a necessidade de aventura. Então tem gente que gosta de viver um passinho, né, na corda bamba. Porque é aquela sensação, né, ai, Deus. E aí as religiões, antigamente, bateria na igreja era do diabo. E hoje a bateria domina a igreja. Televisão, misericórdia, está amarrado, crê em Deus Pai. Sem Ave Maria Gospel. E aí foi tentando pegar o povo por aquilo que é humano. E ativou o carnal. Então a carnalidade, ela não é o oposto. Aliás, a carnalidade é o oposto da vida no Espírito. Então tudo aquilo que é imposto não vem de Deus. Deus não impõe. Deus não impôs a sua palavra, o seu evangelho. Mas Deus trouxe uma boa notícia. E o que é o evangelho? É uma boa notícia. Então o evangelho não é imposição, é uma boa notícia. Mas é o único caminho. Você entende? Dentro dessa boa notícia, tem um processo. Tem um processo do quê? De renúncia. Tem um processo de santidade, de santificação, a qual sem ela ninguém verá Deus. Então, quando eu entendo que o evangelho não é imposição, mas é uma boa notícia a respeito do que Deus fez por mim em Cristo Jesus, então eu entro nesse lugar, eu entro nessa vida com Deus. E a partir dessa vida com Deus, eu tomo uma decisão. Hoje eu decido, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Viveremos para te adorar, viveremos para te servir, viveremos para te agradar. Então, Senhor, eu decido te agradar. O que eu preciso fazer para te agradar? Então, que a Bíblia fala que o que agrada ao Senhor, o que agrada ao Senhor é andar em retidão, o que agrada ao Senhor é visitar as viúvas, o que agrada ao Senhor é olhar para os necessitados, o que agrada ao Senhor é andar em ação de graças, o que agrada ao Senhor. Então eu começo a ver o que agrada ao Senhor. Então automaticamente eu vou decidindo viver isso. E eu vou matando o meu livre-arbítrio. Eu vou matando a minha vontade para fazer a vontade de Deus espontaneamente, não por imposição. Irmão, eu não agrado a Deus porque o pastor falou. Eu não ando em santidade porque é obrigatório. Eu não deixo de o pecado porque eu vou para o inferno. Não, essas coisas não me prendem. Eu sou livre porque eu decidi andar com Deus. Então eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre, nós somos livres. A partir do momento que nós decidimos andar com Jesus e andamos uma vida no Espírito, nós somos livres da escravidão do pecado. Então você pode entrar nos ambientes e não ser influenciado por ele, porque agora você é livre em Cristo Jesus. Então Deus não vai te impedir de você ir. Eu fico só vendo a oração dos crentes: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra, achando que Deus vai descer do céu e vai tirar de você os ambientes. Não, querido, Deus vai deixar você ir nos ambientes para ver se os ambientes ainda estão na tua vida ou é Deus que está. Porque até quando você vai ficar dependendo de líderes para te disciplinar? Agora, uma pessoa livre em Cristo Jesus, ela pode ir aonde ela for. Ela não vai ser influenciada. Ela não vai ser tomada por aquele ambiente, ou por aquela música, ou por qualquer coisa, porque ela sabe quem ela é. Ela tem uma vida com Deus, irmão. Aonde ela chega, há luz. Ela é luz do mundo.
Então é este lugar que os crentes precisam estar. Os crentes precisam ser preparados para andar com os amigos. Os crentes precisam ser preparados porque Deus não vai te tirar do mundo, irmão. Você está no mundo. Então você vai andar, você vai trabalhar com pessoas da quimbanda, do candomblé, com pessoas, com prostitutas. Você vai andar com todo tipo de gente. Não é as pessoas que têm que se converter a você. É você que precisa se converter para que você seja a luz na vida das pessoas. Porque afinal de contas, quem tem Jesus é você e não o outro. Então olha só, a oração da igreja Senhor, leva nós para o céu. Nós queremos ir embora para o céu. Tira nós daqui. E quando Jesus está dizendo, não, vocês estão no mundo. Eu não vou tirar vocês do mundo. Eu vou revestir vocês. Eu vou capacitar vocês para que vocês sejam luz do mundo. Então Deus não quer que você fuja do mundo. Deus quer te habilitar. Deus quer te transformar de modo que você viva no mundo e não seja influenciado por ele, mas que você influencie o mundo. Então hoje muito crente não pode falar, por exemplo, sobre música do mundo, né? Entre aspas, né? Porque tem... Deixa pra lá. Irmão, tem música que é muito mais, tem muito mais evangelho do que própria música gospel. Tem muita música que tem muito mais evangelho do que muita música gospel. Não, pastor, essa música é do diabo, mas não sai da frente do Netflix. Não pare de assistir filme. Irmão, então se tudo fosse do diabo, você não poderia assistir filme de ação, você não poderia assistir filme de comédia, você não pode assistir nada. Você tinha que ficar trancado dentro da sua casa, escondido. Não, pastor, por favor. Não, por quê? Porque assim, ó, tem pessoas que não podem, porque senão é influenciada. Então, ou seja, ela não é madura. Não é um crente maduro. Se ouvir um forrozinho, já vai começar tudo. Se ouvir um forrozinho, um sertanejo, ó, já vai cair já na gandaia. Então não pode. Se for lá no churrasco, na casa dos parentes, e tiver lá rodando uma cervejada, não pode ir, porque senão vai encher a cara de cachaça. Não foi desenvolvido para estar nesses lugares e ser luz. Então é melhor ficar trancado dentro de casa, até aprender a ser gente grande. Tem que apanhar muito do pastor. E eu bato, irmão. Eu apanho de Jesus, então tem que bater também. Não ficar apanhando sozinho, não. Então, para me encerrar, é isso que Paulo está dizendo. Que nós temos que ter uma vida no Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade pode ser. Então, o que Jesus quer fazer em você? Jesus não quer te transformar no super-herói. Jesus não quer te transformar num super-homem gospel, ou numa super-mulher gospel. Jesus quer te transformar num ser humano, cara, que tenha sentimento, que tenha as emoções, que sinta a dor do outro. Jesus fala assim, chore com os que choram. A Bíblia diz, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Irmão, é viver através de afeto, de carinho, de amor, um amor não fingido. É você sentir a dor do outro, é você se compadecer com o outro, é você amar o outro. Isso é ser um ser humano como Jesus é. Jesus não curava as pessoas porque Jesus queria se mostrar que ele era filho de Deus. Jesus não queria mostrar que ele era o poderoso, né? Como muitos aí estão vendo na mídia aí, muitos pastores. Não, Jesus não mostrava. Irmão, olha a rotina de Jesus. Jesus andava o dia inteiro, por todas as cidades. E aí quando chegava a noite, aonde Jesus estava? No monte orando.
E aí quando era de manhãzinha, Jesus descia e ia pregar o evangelho, fazer o ministério. E à noite ele estava na onde? Em oração com o Pai. Então a vida de Jesus era assim. De dia ele curava, de dia ele proclamava, mas à noite ele estava no secreto, buscando o Pai, se alimentando, se fortalecendo, porque ele era homem. Então nós queremos fazer, mas nós não queremos ser. Nós queremos pregar, mas nós não queremos aprender. Nós queremos expulsar os demônios, mas nós não queremos expulsar os nossos demônios. Nós queremos expulsar o demônio dos outros, mas nós não queremos expulsar os demônios que estão em nós. Nós queremos que o outro seja transformado, mas nós não queremos que nós sejamos transformados. Nós queremos ver a melhora do outro, mas nós não queremos ver a melhora em nós. Nós queremos olhar para o outro e ver santidade no outro, mas nós não nos preocupamos se em nós há santidade. Então, quando a igreja começar a amadurecer nessas questões, eu creio, meu irmão, que nós vamos atingir um lugar, um nível com Deus muito poderoso. E eu creio que os milagres voltarão a ser espontâneos na igreja. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de tanta incerteza e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, meu irmão. Mas uma coisa eu tenho a esperança na glória de Deus. Eu tenho a esperança em Yeshua. E eu sei, irmão, que se ele vai voltar agora, ou se ele vai voltar daqui 2 anos, daqui 5 anos, não sei. Mas eu sei que quando ele vier, eu quero estar preparado para recebê-lo. Eu quero estar alinhado com o coração dele. E é por isso que todos os dias eu luto contra mim mesmo, eu luto contra os meus pecados, eu luto contra as minhas vontades, eu luto contra os meus desejos. O crente é como um soldado, meu irmão. O soldado, ele luta pela sua pátria. O soldado, ele luta pelo seu país. O crente luta pela sua vida. Lute, meu irmão. Combata o bom combate. E aí eu estava meditando, né, pastora, vamos encerrar. Quando Paulo fala combati o bom combate, que combate é esse que Paulo estava falando? Será que era o combate contra os romanos? Combate contra os soldados de Roma? Será que era esse combate que Paulo estava dizendo? Eu acredito que não. Eu acredito que o maior combate de Paulo era com ele mesmo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele diz assim: eu cheguei no fim da minha vida. E eu louvo a Deus pelo homem que eu me tornei. O cara fala assim, agora eu estou em paz, estou tranquilo. Sabe o cara assim, prestes a ir para o martírio, prestes a ser decapitado. Ele diz assim: combati bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu estou pronto. Convicção, cara. Olha a convicção desse homem: eu estou pronto. Pode arrancar minha cabeça, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei aonde eu cheguei. Então é interessante, é profundo isso. E aí hoje eu não vou conseguir terminar essa mensagem, mas olha o fundo aí, o fundo parou. E aí Paulo ele termina dizendo aqui em Romanos, não vou terminar essa mensagem hoje, mas deixar para uma próxima vez. Mas aí no versículo de número 8, Paulo, eita glória, Paulo vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quando Paulo fala, os que estão na carne não podem agradar a Deus, o que Paulo está dizendo? Será que Paulo está dizendo que se nós formos humanos, nós não agradaremos a Deus? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quem está na carne não pode agradar a Deus. Paulo não está dizendo que você tem que ser espiritual para agradar a Deus. Paulo está dizendo que você não pode estar na carne. E o que é estar na carne? É vivendo conforme as concupiscências, suas paixões.
tudo aquilo que a carne... Quais são os frutos da carne? Vamos lá, Gálatas capítulo 5. Idolatria, feitiçaria, prostituição, bebedeira, glutonaria, ira, contenda, cólera, porfia, mentira, engano. Paulo vai dizer que todas essas coisas não estão debaixo da lei de Deus, e quem as pratica não pode entrar no reino de Deus, porque são contrárias aos frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, amor, fé, bondade. E sobre essas coisas não há lei. E Paulo diz: aqueles que praticam essas coisas, eu vos digo que herdarão o reino de Deus e de Cristo. Então nós precisamos, irmãos, nesses dias buscar isso, refletir nessa questão. Senhor, nós estamos andando na carne ou estamos andando no Espírito? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa reflexão. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Obrigado pela sua graça, pela sua bondade, que é incomparável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou mesmo ainda nós sendo pecadores. Obrigado, Senhor, porque o seu amor não se pode medir. Quando João ele foi falar sobre o teu amor, ele não achou palavras. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que este amor, que é tão grande, que é tão largo, que é tão alto, tão profundo, possa afetar o nosso coração, possa nos trazer uma consciência de real necessidade de santidade, de santificação. Nós fomos chamados para ser santos, assim como o Senhor é. Nos ajuda a andar em santidade. Nos ajuda, Senhor, a alcançar esse lugar de perfeição. Deus, nos leva à casa do oleiro. Quebra-nos como um vaso em tuas mãos, Jesus. Quebra-nos e nos faz de novo. Ó Deus, se for necessário nos quebrar, nos moer, faça, Deus, esta noite. Mas nós queremos te agradar, nós queremos viver as tuas promessas, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, nós queremos viver a tua vontade em plenitude. Assim como Paulo diz em Romanos, queremos que a nossa mente seja renovada. E não queremos nos conformar com este mundo. Mas quando Paulo diz não se conformar com este mundo, não é não se conformar com as pessoas, mas é não se conformar com as práticas, com as ideologias. Nós não queremos nos conformar como esse mundo está andando, como as ideologias estão crescendo. Mas nós queremos, ó Pai, nos submeter à sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável a Ti. Senhor, em nome de Jesus, toca os meus irmãos, toca cada família nesta noite, Pai, em nome de Jesus, e que possamos chegar ao nível de maturidade, que possamos combater o bom combate, como Paulo combateu, o combate da fé, o combate, Senhor, contra a nossa carne. Quando Paulo diz para Timóteo, bom soldado de Cristo, que milita as guerras, não se embaraça com as coisas dessa vida. Senhor, nós não queremos nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, Te amar, queremos desejar a Sua presença. Nós queremos andar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Ah, Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por mais um culto, pelo privilégio que temos de Te servir como filhos e filhas amadas.
Ó Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, que esta palavra venha, Senhor, Pai querido, se multiplicar. Porque a tua ordem para Adão e para Eva ali no Éden é que eles pudessem frutificar, é que eles pudessem dar frutos, que eles pudessem multiplicar a ti na vida dos outros, multiplicar a tua essência. Então a tua palavra, Senhor, é a tua essência hoje nas nossas vidas. E essa palavra, Senhor, de vida no Espírito, que não seja vida na carne, seja multiplicada, Senhor, na vida da tua igreja. Ó Senhor, ajuda aqueles que têm deficiências, que são, Senhor, deficientes nessa estatura de ter vida no Espírito, e manifesta o teu poder e a tua glória, e vai ajudando. Espírito de Deus, vai socorrendo a tua filha, o teu filho, Senhor, a vivenciar, Senhor, uma caminhada, uma jornada no Espírito, fazendo tua vontade, obedecendo, Senhor, a tua palavra, e sendo transformado de glória em glória e de vitória em vitória, em nome do teu filho Jesus. Quero te pedir também, Senhor, algumas pessoas pediram oração durante o culto, Senhor, que estão conosco neste culto online. Ó Senhor, eu quero te pedir por aqueles, Senhor, que estão enfermos, que estão nos acompanhando, mas têm parentes enfermos, pessoas que estão ali doentes, mas estão conosco, participando deste culto, Pai. Ó Deus, mesmo pela internet, vai alcançando a cada um, vai alcançando os familiares, aqueles que têm, Senhor, filhos e filhas internados, ou alguém em casa febril, com alguma gripe, alguma infecção. Quebramos toda ação de coronavírus sobre a vida da tua igreja, e Senhor, te pedimos, derrama teu sangue, cobre com teu sangue, vivifica essas vidas, estabelecendo a tua cura e o teu poder e a tua glória. Vai tirando, Senhor, Pai querido, toda enfermidade, toda raiz maligna, vai restaurando a saúde, vai tocando no corpo físico, Senhor, vai retirando também, Senhor, o abalo que a igreja tem vivido neste tempo, e a humanidade que é, Senhor, Pai querido, as patologias mentais, Senhor, muitos estão enfermos nas suas emoções, na sua psique, Senhor, em nome do teu filho Jesus, que venha a cura emocional, que venha o equilíbrio mental, a saúde mental, Senhor, o teu amor, a tua palavra declara, lança fora todo medo, retira todo medo, toda angústia, toda insegurança. Senhor, a última palavra é tua contra todos os decretos, Senhor, da ciência, até da medicina, Senhor. Nós revogamos agora, porque a última palavra é tua. Tu, Pai querido, ao liberar a tua palavra, declara: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daremos ordem ao monte para sair de um lugar para outro, e assim será feito. Tua palavra declara: se nós cremos, nós vamos ver a tua glória. Então, Senhor, ativa a fé, ativa o sobrenatural, para que todos aqueles que estão conosco, Senhor, possam viver, Senhor, estes milagres. Em cada casa o teu milagre se manifeste pelo poder da tua palavra, Senhor. Vidas sejam curadas, vidas sejam restauradas, cadeias sejam quebradas, pessoas que estão lançadas, Senhor, e acorrentadas nos vícios sejam libertas, e o teu poder que opera a justiça se manifeste, Senhor, e o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, vá convencendo desde o menor ao maior, Senhor, desde o mais jovem, imaturo até o maduro, e vá convertendo, vá transformando, Senhor, e a tua graça, Senhor, superabunde onde há o pecado, e teu poder se manifeste, Senhor, para produzir, Senhor, Pai, que a tua luz, Pai, sobre essas vidas que estão em trevas. Nós agora liberamos as boas novas, que é o Evangelho, e que o Senhor seja revelado, que a sua palavra seja revelada em cada lar, em cada família, papai,
e o Senhor se manifeste, tocando esta criança que está doente, tocando este homem, tocando esta mulher, Senhor, aonde há, Senhor, enfermidade, que a tua cura se estabeleça e o seu nome seja glorificado. Eu abençoo a vida de cada um crendo no teu poder, Senhor, e no teu amor incondicional, em nome do teu Filho Jesus. Ore palabaiês. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa abençoar a noite, Senhor, de cada um, o descanso, Senhor. Sejam renovados enquanto dormem, que o Senhor esteja guardando também, porque, Senhor, o Senhor não dorme. A tua palavra declara que o guarda de Israel não tosqueneja, não dorme, e que eles estejam guardados em ti, Senhor, para a glória do teu nome. Te louvamos por este culto, te louvamos pela vida do pastor Diogo. O Senhor continue fortalecendo, Senhor, curando ele também, tocando desde o fio do cabelo à planta dos pés, Senhor, e que a cura venha sobre ele, e o Senhor manifeste em tudo a tua glória, Senhor. Senhor, eu quero liberar, Senhor, o teu povo que esteve conosco, mas quero te lembrar que domingo nós estamos aqui com o nosso culto às 18h30, online até segunda ordem, amém? Então você se prepare para estar conosco assistindo o culto online no domingo às 18h30, se nada for mudado, amém? Se for mudado, você também será comunicado em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, se estenda sobre o seu lar e família. Você foi bênção a permanecer conosco até agora e é bênção agora no término deste culto, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus resplandeça o rosto dele sobre ti e que o Senhor Jesus te dê a paz em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o rosto dele sobre ti. Amém? Deus abençoe. A paz. Amamos vocês.